Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Jaderson Barbosa, coordenador do programa Encaminhar Ação Cidadã, PEAC UFES, e em nome da Associação FSA Esporte e Cultura e do PEAC, estamos aí retomando, né, nosso terceiro encontro da segunda semana. Tivemos ontem na abertura o professor Eduardo Freeland, gerente da base do Bahia. Hoje pela manhã tivemos o professor Ricardo Torres, professor da Universidade Norueguesa, trazendo aí uma temática interessante sobre tática. O Eduardo falando sobre a questão na formação da divisão de base no futebol, os princípios da formação. E daqui a pouquinho estaremos recebendo o professor Wellington Araújo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e estará falando sobre o esporte e o fenômeno social em jogo. Agradecendo muitíssimo a todos vocês que estão conosco nessa jornada, uma jornada que envolve a socialização do conhecimento, mas também a perspectiva de tentar arrecadar recursos financeiros para que possamos ajudar as famílias e instituições mais carentes aqui da cidade de Feira de Santana. Salvar a todos, Silvaneide, Erison, grande abraços aí aos amigos, alunos da universidade, colegas, pessoas que estão aí nos seus espaços, contribuindo sem dúvida nenhuma para a formação de pessoas. Então um grande abraço a todos vocês. Aproveita esse momento inicial da live para vocês estarem divulgando esse espaço de formação. Pega o aviãozinho aí, divulga para o máximo de pessoas, porque é uma temática importante. A gente precisa discutir as diversas dimensões aí do esporte e através da formação do programa Encaminhar, através cidadã, né, que é o PEAC, através da Associação FSA, do Futicom, que é o grupo de pesquisa aqui da Universidade Estadual de Feira. Recebemos aí desde a semana passada diversos professores de instituições do Brasil e também do exterior. E aqui na tarde de hoje, daqui a pouquinho, eu já vi que o professor Wellington já entrou conosco na live, estaremos recebendo o professor Wellington Araújo. Lembrando que um dos motivos centrais é a doação também. Então fiquem atentos, tem um link aí do Benfeitoria no peacufes.com.br, que vocês podem realizar doação ou depósito na conta caixa da associação que foi criada exclusivamente para esse recebimento. Agradecer a Polícia Militar de Feira de Santana, o Major Tai e o Coronel Ezequiel, que se colocaram à disposição aí para ceder os transportes, né, o carro, e os policiais, caso fosse necessário, para a distribuição desses alimentos e apoio de logística também, né, de uma maneira geral. Agradecer à imprensa, os meios de comunicação aqui da cidade de Feira de Santana, que fizeram também a cobertura e divulgação dessas atividades, e a gente pudesse atingir o maior número de pessoas e impactar, né, das diversas formas. O professor Wellington já está aqui conosco, já vou estar convidando o professor Wellington para de imediato entrar com a gente, para poder falar sobre a temática do evento. Só testando, pessoal, todos estão me ouvindo, tudo ok? Dá o ok aí. Daqui a pouquinho, então, a gente vai estar convidando o professor Wellington para essa live. Recebendo aí o professor Tiago Santa Bárbara, egresso aí do curso de Educação Física. Seja bem-vindo, professor Tiago. E vamos, então, iniciar a nossa live e fazer o contato com o professor para ele. Boa tarde, pessoal. Daqui a pouquinho, então, a gente recebe o professor Wellington Araújo, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Já estou aqui em áudio e vídeo com a presença do professor Wellington. Seja bem-vindo, professor, ao nosso evento Conhecimento Solidário. E aí, professor Jaderson, obrigado. Está me ouvindo bem? Te ouço bem, te vejo bem. Novo como sempre. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar dando um abraço inicialmente a todos que nos assistem, né? Bacana. Então, oficialmente, a gente começa, professor, o nosso evento Conhecimento Solidário. É um evento de organização do Programa Encaminhar Ação Cidadã, PEAC, UFES, Programa de Extensão da Universidade, que desde 2013 vem fomentando os espaços, né, de formação para professores da rede básica de ensino, também na área do esporte de uma maneira geral. E também em parceria com a Associação FSA Esporte e Cultura, que a gente aí montou essa tabelinha para poder potencializar as ações. Agradecer a parceria aí com o Futicom, que é o grupo de pesquisa que o senhor também faz parte como professor convidado, e a todos os palestrantes, as pessoas que estão colaborando com esse evento, os monitores do PEAC
e os professores Evódio Maurício e Celestina Moedo, que também fazem parte do programa de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, no qual somos colegas, instituição no qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Professor Wellington, seja muito bem-vindo então ao nosso evento. O evento tem um formato realmente de evento mais ou menos presencial, lógico, com as flexibilizações e com as dificuldades que o meio virtual nos permite. E a gente queria inicialmente agradecer, te dar as boas-vindas e saber que o seu nome foi escolhido por entender que a temática aqui ela é muito relevante para o momento, pertinente e vai caber muito para a construção do debate que a gente pensa em fomentar no esporte de uma maneira geral no Brasil, não só dos aspectos das dimensões técnicas e táticas, como da discussão política, das dimensões sociais. O professor Wellington Araújo é professor doutor pela UFBA, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e coordena o grupo de pesquisa LEPE-UFES. Professor, seja muito bem-vindo, o espaço é seu. No primeiro momento, a gente sempre tem pedido os palestrantes, né, para poder dialogar um pouquinho sobre a sua história. Quem é o professor Wellington? Quais são suas aproximações com o esporte, com a educação física e a sua formação e aproximação acadêmica também. Seja bem-vindo, professor. O espaço é seu. Obrigado, professor Jaderson. Bem, meu nome é Wellington Araújo Silva, né? Eu venho do interior, da cidade de Itabuna. Fui atleta, por incrível que pareça, em relação à minha estatura, digamos assim, né? Fui atleta de voleibol durante um bom tempo. Fui atleta também de natação. E em função dessa afinidade com a questão do esporte, o que acontece, né, o que ocorre com muitos de nós, eu vim, na verdade, para Salvador para poder fazer educação física. Na época, nós tínhamos apenas a UFBA e a UXAL. Eu fiz na UFBA, né? E nesse curso da UFBA, eu pude conhecer outras possibilidades no campo da educação física, né? Porque quando eu saí para poder, minha intencionalidade era voltar para o interior e trabalhar como professor de educação física na escola, como técnico de voleibol, que era a minha paixão, né? Era o que eu gostava bastante. Então, meu vínculo com essa questão do esporte vem da condição de ser atleta, e com a educação física na vontade de ser um técnico, né, do esporte. Isso não aconteceu pelo bem do esporte, né? Não aconteceu de eu ser técnico, mas as outras experiências eu fui somando junto à minha trajetória e hoje estou na universidade, trabalhei na UFBA também por um tempo ensinando, logo depois que eu me formei. Hoje eu estou na UFES junto com você e outros colegas, né? E a gente vem discutindo, e o PEAC faz parte desse processo de discussão também, né, da educação física, não apenas no campo da escola, mas nos campos diversos, né, que a educação física tem vez e tem voz, né? E eu penso que esse momento, assim, Jaderson, é importante a gente estar discutindo a educação física escolar, porque a gente vive um momento muito ímpar, né? Onde, por exemplo, as escolas físicas elas não estão funcionando, né? E isso parece-me, e eu vou tentar discutir um pouquinho isso aqui, isso parece-me ser um desafio muito maior para os professores de educação física do que para outros professores, né? E aí a gente pode estar discutindo aqui o porquê disso, né? Mas é nesse sentido que eu penso em estar socializando com vocês algum conhecimento sobre educação física escolar e esporte nesse tempo, nessa conjuntura que a gente está vivendo, né? Então, eu queria muito que esse diálogo fosse realmente um diálogo, né? Não fosse aquela coisa de aula, embora eu tenha me organizado e me preparado aqui, eu construí um roteiro, construí um texto. A primeira e a última live que eu fiz parte foi semana passada. Como eu não me controlei muito em termos de fala, acabou ultrapassando, a gente teve que abrir uma outra live. E eu não quero que isso aconteça aqui, porque eu sei que faz parte de um programa, então as pessoas estão se organizando em função
dessa atividade aqui, né? E eu não sei se dá para fechar, abrir de novo, talvez a gente perca algumas coisas alguma qualidade da discussão, mas eu quero que seja isso mesmo, assim, um diálogo, né, que as pessoas possam, em off, nós estávamos conversando a respeito disso, né? Você, Jaderson, enquanto mediador, poder fazer as perguntas que as pessoas colocam, né? E a gente poder estar dialogando nisso, enquanto eu vou fazendo uma exposição relativa ao tema, né? Mas, assim, eu já agradeci a você, Jaderson, mas quero agradecer de novo pela participação nessa atividade, tá? Assim, muito obrigado mesmo. Para mim é um momento importante, até nós sofremos também essa questão do isolamento, né? A gente que gosta de dar aula, a gente que gosta de contato com o público, o professor gosta de estar em contato com o público, né? Então a gente sofre também esse isolamento por estar distante dos estudantes, por estar distante das nossas atividades acadêmicas. E esse momento é um momento que oportuniza, mesmo que virtualmente, a gente está se aproximando. E o que é mais importante, penso eu, estarmos falando do que a gente gosta de falar, né? Estar Verdade. abordando o que a gente gosta de abordar. Então, eu queria parabenizar a iniciativa e me colocar à disposição, caso precise, mais uma vez, né? Dar também meus agradecimentos aos professores que aqui já tiveram e que também puderam participar. Eu espero que todos aqui que estejam assistindo, né, todos estejam bem, né, em casa, se protegendo todos da família, né, isso é muito importante, né? Ainda ontem eu assisti a um vídeo que foi socializado pelas redes, se eu não me engano foi do Carlinhos Jesus, aquele dançarino, um relato que ele faz, um relato assim muito contundente. O cara tomou todas as precauções, todos os cuidados, uma ida ao supermercado, que ele foi, inclusive, paramentado, né? Ele adquiriu o vírus, ficou, ele e a esposa, com o Covid, né? E teve que se cuidar, teve que se tratar, mas para a gente perceber o quanto essa doença é perigosa, que exige da gente todo esse cuidado, né? Então, Jaderson, eu entendo que essa live que a gente está fazendo aqui, ela não está sendo feita em qualquer tempo e nem em qualquer circunstância, né? Ela se dá em um contexto de pandemia, em um contexto que atinge vários países do mundo, sendo que o Brasil, pelo que a gente tem notícia, eu não sei, assim, outros, né? É o único país que está indo às ruas pedindo a volta ao trabalho. Justamente é um momento de agudização desse quadro pandêmico que nós estamos tendo. Até ontem, às 17 horas, eu acho que é importante estar colocando isso, o Brasil já tinha contabilizado quase 3 mil óbitos pelo Covid-19, né? E quase 46 mil pessoas infectadas. Há aí um acréscimo de quase 2.700 casos em apenas 24 horas. Então, nós sabemos que esses dados estão subnotificados. Então, imagine que nós estamos realmente com um problema muito grave. A gente não sabe o quadro real, né? Não existe teste em massa, né? Na Bahia, onde algumas cidades estão pensando em já abrir o comércio, é o caso, inclusive, de Feira de Santana. Aliás, o governador foi nas redes sociais e falou Feira de Santana, Itabuna, tem mais umas 2 outras cidades que ele está pedindo com muita cautela para que isso não aconteça, porque pode piorar o quadro pandêmico que nós estamos vivendo, né? Então, quando a gente se debruça para abordar esse tema aqui, socializando saberes em educação física escolar e esporte em tempo de isolamento social, é importante que a gente faça essa rápida análise de conjuntura, porque impacta, né, sobremaneira todos nós, e impacta também a nossa dinâmica pessoal e profissional, né, em diversas esferas da nossa vida, particular, coletiva. Então, com a escola, não será diferente, como não está sendo diferente, né? Com as disciplinas escolares, idem.
Então, com todos nós que fazemos a escola, ou seja, os diversos trabalhadores da educação, essa conjuntura está sendo impactada, né? Está impactando as nossas ações. Então, em relação à educação física e aos professores de educação física, o que estão fazendo, pergunto eu, né? O que estão fazendo nesse tempo de pandemia? Então, nós temos aí uns 32 dias de isolamento. Se nós ficarmos mais 15 dias, segundo o secretário de Educação do Estado, a gente consegue fechar o calendário acadêmico, né, sem prejuízo dos dias letivos, até o dia 23 de dezembro. Tá? Mas, antes de começar, né, antes de voltarmos, digamos assim, a uma normalidade, como é que nós, e o que é que nós estamos fazendo? Né? Então, assim, existe, Jaderson, e os colegas que nos ouvem aí, eu estou vendo alguns colegas entrando, a professora Thais entrou, o professor Delci que entrou, outros professores estão entrando aí. Existe um tema que discutimos muito pouco quando falamos da educação física na escola. A gente discute esporte, a gente discute jogo, a gente discute conteúdo, mas tem um tema que eu queria trazer para a discussão e que eu gostaria de colocar em um contexto histórico, um rápido panorama, né, que é a questão legal do campo da educação física escolar, né? Ou seja, a educação física enquanto disciplina escolar, como é que ela como é que ela se fixa, como é que ela se torna legítima e legal no âmbito da escola pública, né? Então, nesse sentido que eu queria, em um rápido panorama histórico, né, fazer uma referência a essa questão legal. Eu penso que com isso, lá na frente, a gente possa estar contextualizando ou discutindo melhor alguns elementos que eu vou estar apresentando que foi oriundos de depoimentos de colegas sobre como é que está a educação física na escola hoje. Então, eu aproveitando essa live e aproveitando o momento, eu iniciei uma pesquisa exploratória, fiz algumas perguntas aos nossos colegas, tá? E eles, alguns, muito pouco para a gente chegar a alguma conclusão, também a ideia não é essa, mas alguns responderam e eu vou estar utilizando essas respostas. Mas para a gente entender um pouco isso, é preciso que a gente volte no tempo, né? É preciso que a gente retorne um pouquinho, né? Então, no tocante à lei, né, ou às leis educacionais, a gente tem, inicialmente, não enquanto lei, mas enquanto um decreto, o esforço que o Rui Barbosa, lá na época do Brasil Império, coloca a educação física na sua condição de ginástica como um elemento fundamental para o desenvolvimento dela, né? Mas no tocante à lei, especificamente, só em 61, com a LDB 4024, né, 4024, é que a educação física ela vai aparecer como uma disciplina obrigatória, como uma disciplina fundamental no campo escolar. Então, isso vai se dar em 1961, a LDB de 61, que é uma expressão da Carta Magna, da Constituição de 1946. Né? Então, a Constituição de 1940, assim como a LDB 939496, a que está vigente hoje, é uma expressão da Constituição de 88, a LDB de 61 é uma expressão da Constituição de 48. Então, a Constituição é a lei magna, é a lei maior. E, a partir dela, é que as outras leis elas vão ser formuladas. Né? Então, a educação física ela vai aparecer do ponto de vista legal,
nessa primeira Constituição, que é a Constituição de 61, em seu artigo 22, determinando que ela fosse obrigatória nos cursos primários e médios até a idade de 18 anos. Por que até a idade de 18 anos? Bem, aqui a gente tem uma influência do regime militar, tá? Ou seja, aos 18 anos, e aí a gente percebe como é que, de uma certa forma, eu não estou dizendo isso com convicção teórica, porque eu não me aprofundei nisso, mas, de uma certa forma, a educação física, a sua expressão legal, ela é sexista. Ela atende, basicamente, o gênero masculino, né? O gênero feminino, ela, de certa forma, não toca na sua especificidade. As questões das leis, se a gente for ler de uma forma muito cuidadosa, a gente vai compreender que ela está mais direcionada a um determinado tipo de gênero, né? Mas não vamos entrar nessa discussão, a não ser que vocês considerem importante, né? Então, educação física aparece aí até aos 18 anos, né? Há todo o interesse de massificar o esporte, né? Nós estamos aí, veja, em 69, no artigo do decreto 705, que vai colocar a educação física em todos os níveis e ramos de escolarização, com predominância desportiva no ensino superior. Então, a educação física atinge todos os níveis. Olha a importância que tem a educação física nesse cenário histórico. Eu estou chamando a atenção porque quando a gente chegar lá na década de 80, a gente vai ver que não foi assim. Então, veja bem, aqui a educação física ela não está sendo só obrigatória, como ela está sendo exigida em toda a extensão da formação do sujeito, né? Então, inclusive, a educação, o ensino superior, né? Com aquela prática desportiva. Eu mesmo fui professor de prática desportiva na UFBA. A educação física na UFES, antes de existir o curso, existia a prática esportiva na UFES. Todos os estudantes de todos os cursos eram obrigados a pegar, no mínimo, 3 práticas esportivas. Então, veja que coisa, né? Que importância que se dava a isso e por que essa importância. Vamos tentar recuperar isso mais na frente um pouquinho, tá? Então, esse decreto vai incluir um parágrafo na educação física que é a dispensa dos estudantes da prática de educação física do curso noturno. Isso vai se dar em 71 por conta do processo mesmo de industrialização que o Brasil já vinha passando, né, de ampliação desse processo de industrialização, em que aquele sujeito que estudava de noite, imaginava-se, era aquele sujeito que trabalhava o dia todo, já chegava cansado na escola, para que fazer educação física, né? Então, a educação física compreendida como atividade física, ou seja, iria exaurir mais ainda o sujeito, né? Então, essa compreensão ela vai seguir firme e forte até a LDB de 96, a 9394, né? Que é, como eu já disse, uma expressão da Constituição de 88, né? E aqui a gente tem uma coisa interessante. Que coisa é essa? Veja, na primeira versão da Carta Magna de 88, não havia menção da obrigatoriedade da educação física. Então, a educação física, na primeira versão da Carta Magna de 88, não estava colocada como obrigatória, como estava anteriormente. Por que isso? Né? Porque nós estávamos vivendo, a Constituição de 88 é uma expressão de uma luta por um processo de redemocratização do país, e a educação física ela tinha uma conotação
muito vinculada à ditadura civil-militar, a questão da militarização, a questão do muito tecnicista, muito mecânica. E aqui a gente está num outro processo, né, no processo de democratização. Então, ela, na primeira versão, ela é retirada, né? Então, em 86, apesar de 86, vai acontecer a 4ª Conferência Brasileira de Educação, o professor Dermerval Saviani, ele se esforça nesse congresso, nessa conferência, desculpe, em ouvir e agrupar, tanto na Carta de Goiânia, que é importante que os colegas leiam, né, como na Carta Magna, no capítulo da educação, o acúmulo do debate que estava se travando entre os educadores. E nesse debate, a educação física estava como obrigatória. A educação física aparecia como importante, né? Então, o que é que vai acontecer? Quando, em 92, começa a haver essa discussão, aquela LDB que vinha sendo discutida já há um bom tempo, né, ela foi substituída por um anteprojeto do senador Darcy Ribeiro, de 92. Então, aí, nesse anteprojeto do senador Darcy Ribeiro é que há a exclusão da educação física como obrigatória. Então, foi uma luta muito grande, né? Então, nesse processo, né, como a gente costuma dizer, né, no apagar das luzes, por pressões de deputados acionados por setores da educação física ligados ao movimento sindical dos trabalhadores em educação, recupera a redação do projeto original. Quando recupera, aí a LDB, aprovada em 17/12/96, um dia antes do meu aniversário, trouxe, no artigo 26, no parágrafo 3º, a condição da educação física como disciplina integrada à proposta pedagógica da escola e componente curricular obrigatório. Então, da educação básica. Então, foi uma luta muito grande. Então, esse processo de legitimação da educação física, desde a época do Brasil Império, porque eu não disse aqui, mas eu acho que é importante dizer, lá no Brasil Império com Rui Barbosa, mesmo através de decreto, há uma resistência, né? Enquanto ginástica, porque o movimento corporal estava muito associado ao trabalho escravo, né? E quem é que estudava? Quem estudava eram os filhos e as filhas da corte, né? Então, os filhos e as filhas da corte não queriam suar, não queriam se movimentar, não queriam ginasticar, digamos assim. Então, houve resistência também ali, né? Como houve resistência na LDB de 88. Então, a nossa disciplina de educação física, ela se constitui, ela se materializa, né, geneticamente com uma luta muito forte. E essa luta a gente continua travando até hoje. Porque, embora a gente reconheça que há um processo de legalização fixado, no processo que a gente poderia chamar assim de legitimação, parece-me que a gente ainda tem muita estrada a percorrer, né? Então, esse arcabouço rapidamente histórico aqui permite perceber como a educação física entra na escola e como ela teve luta, teve embate, né? Só que teve um problema aí. Nem tudo são flores, né, meu amigo? Teve um problema nesse processo. Que problema é esse? Apesar da LDB demarcar o status da educação física como um componente curricular, isso não garantiu a especificação da presença das aulas de educação física, nem sobre os perfis profissionais dos docentes que ministram essas aulas. Então, o que é que acontece? Isso abre uma brecha de interpretação nas demais esferas públicas, tanto em nível estadual como em nível municipal, que vai se expressar, Jaderson e demais colegas,
na presença de professores que nós conhecemos, professores polivalentes ou professores regentes, que possuem formação no magistério ou pedagogia, né? Inclusive sob a justificativa de complementação da carga horária, né? Então, isso ainda é muito forte na Bahia, né? Aqui em Salvador, nem tanto. Feira de Santana, inclusive, um dos argumentos utilizados para o curso de Educação Física de Feira de Santana foi justamente garantir professor de Educação Física formado na área, nas escolas da cidade e da região, né? Porque tinha muitos professores que não eram da área dando aula, mas ainda assim, essa realidade é muito viva nas demais escolas em diferentes cidades do nosso estado. Então, esse elemento, esse critério, como é que a gente resolve? Os professores precisam recorrer aos seus respectivos conselhos municipais, né? Então, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal de Educação é que vai ser agora o ente legal para poder garantir a presença do professor de Educação Física na escola. Então, os colegas que sofrem isso, né, os colegas que passam por isso, são muitos, precisam tensionar os seus respectivos conselhos para que isso não mais ocorra. Então, veja, a luta, como sempre foi, e nunca vai deixar de ser, a luta é nossa. A luta é de nós, professores. Não vamos esperar que os outros professores ou que outros profissionais de outras áreas lutem por nós. Quem tem que fazer essa luta, quem tem que fazer esse enfrentamento, somos nós, né? Então, enquanto havia uma disputa sobre essa obrigatoriedade ou não da educação física escolar e a sua expressão legal na LDB, havia também uma disputa sobre a direção do conhecimento, né? Se a direção do conhecimento que a educação física deveria pautar e as orientações epistemológicas no seio da educação física, né? Então, veja, no final da década de 70 e até o final da década de 80 e o início da 90, há um debate acadêmico muito forte, há um debate acadêmico muito grande. Quem estiver me ouvindo, já foi meu aluno, vai lembrar disso, né? E esse debate ele vai se dar concomitante a essa disputa lá que se travava na LDB, né? Par e passo. A LDB é de 96. Essa discussão é do final da década de 70, vai entrando 80, 90, né? Então, quando a LDB apresenta a educação física como obrigatória, a educação física já tinha, no mínimo, um acúmulo de discussão, um acúmulo de debate importante que dava condições a ela de propor coisas diferentes daquela matriz biológica, daquela matriz militarista, né, daquela matriz anterior que fez com que, na minha humilde avaliação, que fez com que a educação física fosse preterida, tá? Fosse preterida por estar justamente vinculado a esse aspecto da militarização. Então, alguns elementos são necessários a gente colocar aqui para que a gente não ache que isso se deu de maneira natural. Então, essa disputa vai se dar a partir de alguns elementos. Não são os únicos, mas são alguns, né? Professores que se doutoraram no exterior, né? Abertura de curso de pós-graduação em outras áreas do conhecimento humano, não apenas nas áreas da biologia, mas psicologia, história, antropologia, sociologia, aumento da publicação em educação física, né, que fosse além dos aspectos técnicos, dos aspectos táticos. Aqui não há nenhum demérito a esses aspectos, apenas estou dizendo que fosse além disso, e não apenas isso, tá? Fundamentalmente, a luta pela redemocratização do país, né? Esses elementos
o conjunto desses elementos permite que a educação física, então, seja impulsionada, né? E que vá se desenvolvendo novos paradigmas no campo, né? Que se antes era pautada na aptidão física, no tecnicismo, e tecnicismo, viu, gente, é diferente de técnica. A técnica ela é importante, tá? Do mecanicismo, via exercícios repetidos, né? E até de práticas rotineiras, que os estudantes já se valiam fora da escola. E que dava à educação física um caráter diferente das outras disciplinas. Porque o que acontecia? O que às vezes acontece, né? A gente acaba no interior da escola repetindo ações, atividades que os estudantes já fazem fora da escola, né? Sem nenhuma dimensão pedagógica. Então, é aquela coisa da reiteração do mesmo, né? Então, a gente acaba repetindo no interior da escola, que tem uma função social específica, o que o estudante faz fora da escola. Nessa condição, realmente a gente olha assim para e diz assim, qual é o sentido e o significado da educação física na escola? A gente costuma o quê? As escolas, né? Ela diz assim, não, é importante você colocar no seu filho porque o seu filho vai aprender a se socializar com as crianças. Bem, tudo bem, é legal isso, mas essa não é a função social da escola. Fazer com que a criança se socialize. Meus filhos se socializaram no playground lá do prédio, nos clubes, em outros lugares que a gente foi, aniversários. A escola tem uma função específica. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, o que havia era uma reiteração do mesmo. Então, repara, tá, Jadson? E eu espero que os colegas estejam acompanhando. A gente já tem legalmente, embora meio que capengando, né? A justificativa da educação física na escola. Do ponto de vista da legitimação, é uma disputa. É um debate também que a gente precisa fazer, né? Então, não creio eu que não vale a pena a repetição das coisas que o estudante pode fazer, independente, inclusive, da presença do professor de educação física. Né? Então, isso é complicado. Né? Então, a gente pergunta, né? Nós tínhamos o que ensinar? A resposta é sim. Nós sempre tivemos o que ensinar. Nós ensinávamos? Bem, aí a resposta é sim e não. Né? Porque ensinar pressupõe determinados conhecimentos e determinadas didáticas. Eu não creio que dar a bola para o menino bater o baba, ou para a menina bater o baleado, jogar o baleado, seja ensinar. Né? Então, muitas vezes, o professor de educação física na escola ou era considerado um dador de bola. Né? Então, sem nenhuma preocupação didática com o ensino, tampouco com a construção do conhecimento, ou do que a gente está chamando aqui de saberes. Né? Eu, particularmente, prefiro o termo conhecimento. Tá? Então, essa construção do conhecimento, a gente não estava muito... E isso implica num processo, aí uma outra discussão, uma outra live, num processo de formação do professor. Que professor é que nós estamos formando, né, para dar aula de educação física nas escolas do Brasil, notadamente aqui, nós estamos na Bahia, né, aqui no estado da Bahia. Né? Então, então, quando a educação física ela passa a ser uma área de conhecimento, que vinha buscando organizar e sistematizar o ensino, que se convencionou chamar de
cultura corporal por uns, cultura corporal de movimentos por outro, cultura de movimento. Então, isso tudo foi buscando dar uma resposta à comunidade, dar uma resposta à sociedade sobre o porquê que é importante ter educação física na escola. Estamos conseguindo fazer isso? Podemos discutir, né? Podemos discutir, né? Então, na busca da legitimação da disciplina, eu acho que a gente está com essa batalha, já que o aspecto legal, penso que a gente venceu, mas também não é bom ficar sempre de olho, né? Então, alguns professores começaram a analisar as características da educação física. Bem, eu preciso entender a educação física, né? Eu preciso mudar a educação física, mas vem cá, como é que eu faço? Como é que eu mudo? Então, eu mudo a partir do que eu compreendo. Então, eu vou investigar. Então, nesse processo de investigação, professores encontraram algumas tendências pedagógicas e tal, e para e passo, essas tendências sendo discutidas, elas se constituíram naquilo que nós chamamos hoje de abordagens pedagógicas da educação física, né? Então, as abordagens pedagógicas da educação física, nós temos. Então, eu penso até, viu, Jadas? Eu posso estar falando uma inverdade. Se tiver professores aqui de outras áreas, pode inclusive me corrigir também, tudo bem, mas eu penso que a educação física foi uma, se não a disciplina que mais evoluiu enquanto disciplina. Do ponto de vista, agora atenção para essa observação, do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, sem querer aqui criar nenhuma dicotomia entre teoria e prática, nós ainda estamos pautando as nossas aulas com base nas nossas experiências. Isso é ruim? Não. Mas não é suficiente. Tem um autor que ele diz assim, que a experiência é uma lanterna acesa sobre o ombro que ilumina o caminho já percorrido. Então, tudo bem iluminar o caminho já percorrido, mas e o caminho a percorrer? Como é que a gente ilumina? Né? Então, eu acho que essa questão da experiência é importante, mas a gente precisa pautar as nossas experiências com base em conhecimentos científicos que vão fundamentar a nossa organização didática, pedagógica do ensino. Aí, no meu caso, defendo a cultura corporal, mas sei que tem colegas da cultura corporal de movimento, da cultura de movimento, independente de que tipo de abordagem a gente vai trabalhar, promoção da saúde, crítica superadora, construtivismo, desenvolvimentismo, crítica emancipatória, eu particularmente defendo uma, mas existem outras. Eu digo sempre para os estudantes o seguinte: eu quero que vocês intervenham, façam a sua intervenção de maneira coerente. Não, professor, eu quero trabalhar com a educação física no contexto da abordagem desenvolvimentista. Ótimo, meu querido. Vá lá e faça realmente a abordagem desenvolvimentista. E não qualquer coisa, e vá dizer que aquilo ali é abordagem desenvolvimentista. Até porque quem acha que trabalhar com abordagem desenvolvimentista é fácil, precisa estudar um pouco mais, porque não é fácil. Exige muita coisa a ser preenchida, né? Então não é uma coisa tranquila, dá muito trabalho, digamos assim. Dá muito trabalho. Então, mas tudo bem, é construtivismo? Seja um excelente construtivista. O que a gente não pode é parar e deixar de estudar. Professor é profissão de quem estuda. E a gente precisa estudar muito para dar boas aulas. Aulas com sentido e aulas com significados, né? E os nossos colegas, hoje, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, Jadson. Peraí, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Antes de você passar para essa próxima parte, no início da sua live, né, você colocou aí diversos elementos que são extremamente importantes do ponto de vista de contexto, né?
entender o texto para entender o contexto. E eu acho que a gente não pode se furtar desse momento. E aí eu estou muito tranquilo em relação à questão do tempo, até porque, como eu falei, vamos usar a tecnologia ao nosso favor. A gente sabe que o Instagram, ele dá 1 hora de live, mas não precisa você correr, se qualquer coisa a gente encerra e volta com aqueles, né, que desejam continuar com a gente. Além disso, professor, a gente salva todas as lives, e essas lives também elas ficam no canal do YouTube do Futecom e vão servir também como norteadores, né, as aulas, os momentos que nós estamos tendo durante o isolamento social durante o evento, para futuros estudos. Então, claro que a gente não vai poder fazer algo muito extenso, mas a gente vai salvar a parte 1, parte 2, junta tudo e coloca no canal do YouTube. Então, fique muito tranquilo em relação à questão do tempo e de organizar o seu pensamento e seguir aquela linha que você acredita que seja mais interessante para passar nesse momento. Um outro ponto, e as interações, eu estou notando aqui alguns elementos que as pessoas estão trazendo, e a gente vai interagir daqui a pouquinho com as pessoas que estão na nossa live, mas você trouxe um elemento aqui que eu queria só fazer uma síntese da questão da legitimação, né, dessa questão do processo histórico que você traz, da legitimação, que foi uma briga constante, você deixa isso muito, muito marcante. Tem essa discussão, não sei se o termo é esse, algumas pessoas usam esse termo, de transposição didática, assim, já sabemos o que ensinar, agora vamos tentar fazer esse processo dentro do chão da escola, né, do chão da quadra, seja lá onde que o professor de educação física esteja sendo agente de transformação social, interferindo nesse aspecto. E tem uma situação que você traz, que é a questão da disciplina evoluir do ponto de vista teórico em relação às outras disciplinas. Eu, inclusive, acho, diante do tempo histórico das outras, que estão muito mais legitimadas, talvez a educação física realmente, eu entendo e penso dessa forma também, tenha dado esse salto qualitativo até por causa da necessidade sempre latente daqueles professores que procuram efetivamente desenvolver o trabalho mais crítico no ponto de vista de materializar realmente o discurso e tentar se legitimar, né? Tentar trazer proposições. Eu tenho a impressão que as outras disciplinas, aí eu faço a mesma sua fala, que outros professores quiserem, mas eu lidando com professores da escola que eu trabalho de outras áreas, meio que deitaram em berço esplêndido, assim, acharam que já tinha um espaço ocupado e que o método, a forma de selecionar os conteúdos já estavam prontos. A escola mudou, o aluno mudou e por muitas vezes esses professores não acompanharam esse processo como um todo. E a educação física, talvez de 80 para cá principalmente, tentou acelerar isso e eu acho que tem muita coisa produzida de fato, precisando realmente essa prática, né? Ser efetivada. E eu tenho a impressão que isso vai na direção da legitimação. Algumas questões a gente precisa ainda ser legitimado e tem a ver essa coisa da competência profissional que Paulo Freire traz. O professor se legitima pela competência profissional. Sabemos de todo o processo que envolve o desenvolvimento do ensino do professor na escola, e aqui eu não estou querendo colocar a carga nas costas do professor apenas. A conjuntura política, a forma como é organizada e pensada a escola, os aspectos estruturais, tudo isso está em discussão também, mas aqui a gente está, eu no momento aqui agora falei realmente naquilo que você vinha trazendo, neste ponto específico, que é o que nós estamos ensinando, né? Quais são a seleção do conteúdo, a questão da formação do professor, que já colocaram aqui na live para falar sobre isso, quem são esses professores que estão formando esses professores, e por muitas vezes professores que precisavam estar sempre se atualizando, você acabou de dizer isso, e aí eu ouvi muito nas suas aulas, né? Eu tive o prazer de ser seu professor, ser seu aluno, né? Na universidade, agora seu colega, e eu ouvia muito isso, era algo que me inquietava bastante e me inquieta muito, que de fato a função do professor, seja lá um espaço que ele esteja, é profissão, né, de quem estuda. Então, de fato, a gente tem que estar atualizado, principalmente naquilo que a gente desenvolve. Então, professor, voltando para a sua live, na live não é comigo, apesar da interação, mas pode continuar aí a ideia aí do que você vinha falando. Tá. Deixa eu só dizer, Marivaldo, ele estava perguntando aí sobre o autor da lanterna, do que eu falei da lanterna. Isso, eu vi. Marivaldo, eu não lembro o nome do autor. Eu lembro que eu li isso em algum lugar, uma coisa que eu gostei, diga assim, ó, vou usar isso aí qualquer dia. Então, mas chegou assim, o dia. Eu vou procurar e qualquer coisa eu te falo, certo? A outra coisa, Jaderson, sobre essa questão da legitimação, eu penso que esse processo de legitimação não é um processo dado, assim, vai chegar um dia que a educação física
está legitimada, mas é um processo constante, é uma dinâmica constante. Eu estou trazendo essa ideia da legitimação a partir da expressão que os colegas que os colegas trouxeram sobre o que é que estão fazendo na escola, entende? É nesse sentido que a legitimação está sendo colocada, né? Por exemplo, vou adiantar uma coisa que eu ia falar lá na frente, mas eu creio que seja interessante colocar agora. A TVE Bahia, ela está com um programa do governo do estado, é uma TV pública do estado, está com um programa deixa eu ver aqui, porque dizer que eu esqueci de novo, né? Aí vai, que é isso? Está esquecendo muito, professor. Está precisando comer queijo. Mas eu vou. Alguma coisa assim, aula. É uma aula online, alguma coisa assim. Foi um professor, ele inclusive entrou aqui, eu não vou dizer o nome dele, mas ele entrou na live, não sei se ele ainda está aqui. Que é o seguinte: tem todas as disciplinas, mas não tem educação física. Então, hoje. Na retomada das aulas virtuais, você está falando. Na TVE. TV pública. Né? Então, assim, aí hoje eu fui ver, né? Eu fui verificar. Aí teve aula de matemática e teve aula de ciência. Aí eu fui verificar se a grade, digamos assim, o fluxograma lá, os componentes que iam trabalhar, mas não tinha. Mas, assim, é nesse sentido que eu estou falando de legitimação. Tem escola privada aqui em Salvador que não está tendo aula de educação física. E a aula de educação física, inclusive, são 2 aulas em tempos normais, digamos assim, 2 aulas durante a semana, sendo que uma dessas 2 é aula teórica e não está tendo aula. Né? Então, na rede pública, idem. Agora a gente tem escola municipal, tem relato aqui belíssimo, escola municipal. Mas ainda assim, essa escola municipal, ela inclusive fez uma publicação no Instagram que eu tive que entrar na publicação e colocar um comentário: cadê a educação física? Porque tinha todas as disciplinas, não tinha educação física. Eu digo, o que é isso? Tem que ter educação física também. Então, é nesse sentido que eu falo de legitimação, sabe? Assim, a sociedade compreender a importância. Agora, claro, para a sociedade, porque essa via é mão dupla. Para a sociedade entender a importância, nós precisamos mostrar a importância. Então, para isso, a gente precisa também mudar a nossa postura. E aí, uma outra coisa que eu gostaria de falar. Aqui não vai a culpabilização da vítima. Nós todos sabemos quais são as condições dos professores e objetiva, material das escolas. Né? Então, eu vou estar aqui exigindo que o professor tenha que ler livro, tenha que ter assinatura disso. Não é por aí. Mas, assim, seria muito bom que tivesse, porque é nesse caminho. Então, existem outras questões que vão além do professor, além da vontade do professor, além do desejo do professor, que ajuda na organização do conhecimento. O professor, por exemplo, precisa ter tempo. O professor não pode ter um número de turmas e número de estudantes e ainda ter que complementar a renda fora da escola, porque senão esse professor não vai ter tempo de estudar. Então, o professor precisa ganhar muito bem para que ele possa apenas dar aula. Possa ter tempo de estudar, possa ter tempo de elaborar a sua intervenção, de organizar o seu conteúdo, né? Mas da forma como hoje a dinâmica da escola, né, e tudo mais é colocada, fica difícil para o professor estar se especializando, se organizando, estudando, etc, etc. Então é preciso também que para que a gente não fique exigindo coisas fora da realidade concreta da vida profissional desses professores, né? Então, acho que é importante estar pontuando que nós estamos atentos em relação a isso. Então, aqui não está se colocando uma condição ideal, tá?
está se colocando uma condição necessária. Agora, para a satisfação dessas necessidades, há um conjunto de coisas que precisa ser atendidos, né? Um conjunto de coisas que precisa estar, principalmente a melhoria da condição material do professor, né? Isso precisa estar sendo discutido. O que eu ia falar, quando você se colocou aí fazendo a síntese, a respeito justamente dos relatos dos professores, né? Então, primeiro eu já falei que essa questão da escola, né, aluno sem aula, inclusive não é só de educação física, é de arte também, né, para que a educação física não fique sozinho aí, ou não sofra só. Tem um relato de uma professora da rede pública, de um professor da rede pública que atua em Salvador, né? Ele diz assim, ó, permita-me ler: na escola pública, a educação física está mais abandonada que nunca. Estamos fazendo o máximo, mas as nossas autoridades não nos dão a possibilidade de imprimir uma aula de qualidade. Se chover, não ter aula. Se o sol tiver a pino, também não. Então, aí ele já colocou coisas, digamos assim, antes da pandemia, né? Na parte teórica, o caos é ainda maior, pois os estudantes não aceitam a disciplina em sala de aula. Isso é um ponto que é importante a gente discutir. Eu acho que aqui há uma compreensão sobre o que seria uma aula teórica ou o que seria uma aula prática no contexto da educação física, né? Então, assim, tudo bem. A aula na sala também pode ser prática. Isso vai depender muito do conceito que a gente tem de teoria e prática e da sua relação, né? Que a gente costuma, dentro de uma determinada perspectiva teórica do campo educacional, falar de praxis pedagógica, que também não é, como muitos pensam, a partir também de outras referências, a relação simples entre teoria e prática. Há uma necessidade de uma superação de um estado de coisa nessa relação. E no caso da escola, que estado de coisa é essa? É do nível de consciência do estudante, né? Ou, como nos diz a psicologia histórico-cultural, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, né? Então, é nesse sentido. Mas aí seria uma outra discussão. Então, nesta pandemia, agora especificamente, não estamos fazendo praticamente nada. A escola pediu que encaminhasse alguma atividade, eu encaminhei, mas até agora não tive feedback, né? Então, essa é como se fosse assim, apenas protocolar, né? Manda aí uma atividade para os estudantes, para os meninos. Aliás, eu senti muito isso, né? Essa coisa do protocolar. Então, olha, os meninos estão em casa, estão ociosos, mandam atividade para eles, né? Para que eles façam atividade. Então, é aquela ideia, né? Muito reducionista ainda da educação física como uma atividade, como alguma coisa assim. Do ponto de vista recreacional, né? Militar, os do ponto de vista recreacional, né? Para a coordenação das atividades propostas, inclusive o professor que me mandou isso, hoje ele me mandou também uma agenda, né, de atividades que estão sendo disponibilizadas em um ambiente virtual na escola, que foi criada para este fim. E há também a possibilidade de utilização de ferramentas como o Google Classroom, que estão sendo utilizados por alguns colegas. Agora, é importante que a gente pontue que nem todos os estudantes têm essa condição de ter internet em casa, e não é só internet, é a qualidade da internet, né? De ter em casa para acesso. Há estudos e relatos de 60% a 70% de estudantes não ter acesso à internet e que lhe dê condições de fazer atividade remota, né? Internet de qualidade, enfim. Então, as coisas não são tão simples assim, né? As aulas suspensas na escola, isso nós sabemos, mas pensando em diminuir efeitos de ociosidade dos estudantes, a cada semana são disponibilizadas atividades por área de conhecimento. Isso aqui são opiniões dos professores, que eles relatam. A orientação da escola é sugerir reflexões sobre o cenário atual, nada obrigatório, porque nem todos têm acesso. Isso que eu falei nesse instante. Ué, por isso não tem caráter avaliar. Oi?
Segura um pouquinho, o Instagram vai cair aqui 1 hora. Vou te chamar de novo daqui a pouquinho e a turma volta com a gente novamente. 1 hora? Uma hora. Vamos lá, segura. Vamos lá. Beleza. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos retornando aqui. A conexão aqui teve um problema, mas já estou retornando aí com o professor Wellington. E para continuarmos aí, finalizarmos, né, nosso momento da tarde com a presença do professor no nosso evento Conhecimento Solidário. É um evento, programa encaminhado, programa de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, no qual está realizando a nossa efetiva e o último. Já estou tornando aí com o professor Wellington daqui a pouquinho, para que possa aí avançar, né, no nosso diálogo, nossa temática, nessa tarde de hoje, que está gerando no campo do esporte, fenômenos sociais em jogo, né, em tempo de isolamento social e em pandemia, e o professor Wellington está trazendo as suas colaborações. Daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo o professor Wellington, lembrando que à noite teremos aí uma discussão voltada especificamente de futebol, né, com o professor Bruno Pivetti, professor coordenador do Esporte Clube Vitória. Amanhã pela manhã, 10 horas, o professor Gilmar Mercedes vão estar conosco. À tarde, Fernando Oliveira. E à noite a gente encerra com o Guilherme Machado, da Universidade Federal de Viçosa. Lembrando para vocês que nós encerramos na sexta-feira, semana 2, de uma semana riquíssima do evento Conhecimento Solidário, momento de formação de professores da área de Educação Física e Esporte do Brasil. Tivemos aí participantes do Brasil inteiro, até de países vizinhos, né? Inclusive, um grupo de professores da Argentina assistindo aí, participando também do debate com a gente nas últimas lives que aconteceram. Queria agradecer muitíssimo a vocês, agradecer pela divulgação em nome do programa Ação Cidadã, em nome de todos os seus colaboradores, agradecer ao professor Maurício Evódio Maurício, professor Celestina Moedo, e os nossos bolsistas, né, Pedro, o Índio, né, e Eric, Lisandra, Vitor, que são todos colaboradores aí dessa ação. Agradecer muitíssimo também ao Batalhão da Polícia Militar pelo apoio aí esse programa de arrecadação de alimentos, e estamos aí nessa jornada tentando colaborar um pouco no processo de formação, que é uma das funções do programa Encaminhar a Ação Cidadã, né? Além disso, levar um pouco, por que não, de lazer, entretenimento, de interação, de conexão, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, esse momento de isolamento social. Crise econômica, crise na saúde, crise sanitária e crise social. Não é fácil, nós vivemos numa ilha, né? A gente sabe de tudo que está acontecendo em volta, mas a gente precisa se fortalecer, e eu entendo, né? Nós entendemos que as conexões que estamos fazendo aí, através de lives, são importantes nesse momento. Agradecer realmente a todos e todos os palestrantes que se colocaram à disposição, que estiveram conosco neste momento. Já vi que o professor Wellington já está na live, está retornando, e nós vamos fazer. Chamando então o professor Wellington Araújo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, que está aqui colaborando conosco nessa tarde riquíssima, né, de formação, no qual a gente agradece a sua paciência e disponibilidade. Professor Wellington, eu não sei se foi seu café que veio aqui no meu celular, ou se foi minha conexão que deu um problema, mas de fato tem problema aqui com o celular. Infelizmente, a conexão caiu e a gente perde. Eu acho que é conexão, que a sua voz, inclusive, não sei como a minha está chegando, mas a sua está chegando cortada. Está chegando em tempo real a sua. A minha realmente está chegando. Até para mim aqui no vídeo está chegando ruim. Mas eu acho que está ouvindo bem, o pessoal está ouvindo bem, ninguém reclamou. Vamos retomar aí e aproveitar esse momento aí contigo. Faz a chamada de novo aí da galera participar para fazer a doação. Nós estamos com duas formas de fazer a doação. Via Caixa Econômica Federal, uma conta aberta exclusivamente para receber os recursos deste evento, né, do Conhecimento Solidário. Mas quem quiser fazer através do aplicativo Benfeitoria, entra no site do PEAC, peacufs.com.br, e lá tem todas as orientações. Você pode doar o que você puder do ponto de vista financeiro. Se você não tem condições de doar do ponto de vista financeiro, divulga o evento, de repente vai chegar em alguém e participa com a gente, interage, que é uma forma também de estar ajudando e fortalecer o conhecimento na área da educação física e esporte no Brasil, né, e em específico aqui na Bahia, onde temos, sem dúvida nenhuma, uma pessoas aqui participando desse momento.
Obrigado, Adjailson. Vou cantar para você daqui a pouco. Ele disse que a minha voz está boa. Aliás, eu queria inclusive dizer o seguinte, estou vendo muito ex-estudantes que passaram assim pelas disciplinas, passaram pela UFES. Então eu quero assim nesse momento dizer que é uma satisfação muito grande estar vendo vocês aqui. É uma alegria muito grande minha, tá? O Diogo aí também, ó. Eu não vou citar as pessoas que eu estou vendo, tá? Para não incorrer aqui em alguma injustiça. Mas, assim, a todos vocês, um muito obrigado, né? Se hoje eu, Jaderson, se a gente está fazendo o que nós estamos fazendo, com certeza vocês tiveram e continuam tendo participação nisso. Então, eu queria deixar, assim, o meu contentamento, a minha alegria, a minha felicidade de vê-los aqui na live, tá? E ajudem, tá? Essa live é uma live solidária. Ajudem. Verdade. Então, Wellington, só fazendo um comentário. Diga. Antes de você retornar, fazer só um comentário. O governo do estado fez uma live, você deve ter visto recentemente, com o Antônio Nova, né? Falando sobre. Ele trouxe umas considerações para os professores da rede pública. Eu tive a oportunidade de assistir, eu acho que através do canal do YouTube. E ele estava falando sobre algumas questões que envolvem as transições, né? Você falou da questão dessa questão do uso das tecnologias. De repente, impulsionado à força, né? Tivemos que nos virar. Eu também sou coordenador de uma escola, né, daqui de Feira de Santana, trabalho com a coordenação da parte de educação física e esporte, e a gente teve que acelerar muitos processos que, de repente, nós não estávamos acostumados, habituados, apesar de acharmos que a gente é errado. A gente não é conectado coisa nenhuma. A gente bate muito papo e, na verdade, a gente não sabe utilizar muitas ferramentas da internet, né, da tecnologia de uma maneira geral. E o Antônio Nova, ele citou um momento que nós estamos vivendo como uma transição digital e falou da necessidade da humildade de reconhecer que a gente não tem muita apropriação nisso, da necessidade de se capacitar e se qualificar, a necessidade de ser humilde nesse sentido, de reconhecer isso, e também de reconhecer o momento urgente, que é de tentar fazer essa conexão, como você trouxe, com alguns alunos da rede pública, para aproximar eles, para dizer, olha, nós estamos aqui, de alguma forma, isso. E várias questões têm surgido sobre essa questão da tecnologia. Inclusive, a discussão sobre essas aulas vão poder ser usadas depois, realmente como dias letivos e com conhecimentos dados, que é uma outra problemática, porque aí tem gente já sinalizando, né, e isso realmente preocupa, de que vai aumentar ainda mais a distância que já existe da apropriação do conhecimento, inclusive do risco de se fortalecer o distanciamento nesse sentido e enfraquecer, né, as possibilidades ainda maior, dificultar ainda mais o acesso, como, por exemplo, os mecanismos de avaliação, como o Enem. E imaginar aí, lógico, o caos que se estabelece, alunos do terceiro ano, sabe, alunos que estão aí próximos desse momento e da rede pública participando desse momento tão difícil. Então, na escola que eu trabalho, só fazer um comentário geral, a gente realmente se deparou com essas dificuldades, mas eu costumo dizer, o LT aí não é fazendo propaganda, nem, mas assim, os professores, né, Jadson, Rita, Flávio, e Flávio está aqui, a gente utiliza lá na educação física da escola, a gente materializa realmente, eu tento fazer isso de uma maneira mais próxima possível do discurso, né, mais crítico da educação física. Existe aí a passagem pelas abordagens, mas que não dá para a gente dialogar sobre isso agora, mas nós estamos tentando manter aqueles conteúdos que foram planejados ao longo do ano. E a gente não está tentando dar um jeitinho ou mudar o conteúdo. Tipo, vamos fazer agora atividade de movimento, exercício, passar exercícios para casa como tarefa de fazer polichinelo ou alguma coisa nesse sentido. A gente entende que a cultura do hábito saudável é importante também discutir o momento que nós estamos vivendo de pandemia e essa questão que envolve ansiedade, a importância de se movimentar, e é um discurso transversal que surge aí importante, mas a gente não abre mão dessa sequência lógica do conteúdo que a gente vem desenvolvendo. Por exemplo, só vou trazer um exemplo para você. A professora Rita, ela está discutindo obesidade e atividade física, ela já vinha com esse conteúdo do primeiro ano do ensino médio. A ideia da gente agora é pedir para que os meninos, de maneira virtual, e dentro das possibilidades que eles têm, criar um documentário do que eles estão ouvindo sobre essa pandemia e a relação sobre a obesidade,
sobre hábitos alimentares. E aí a gente está pedindo para, depois que eles leram um texto, depois que a gente enviou o texto para eles, eles e a professora também, né, interagindo com eles, eles vão criar esse documentário como fonte de apresentação do que eles entenderam da aula como um todo. Lógico que a gente vai ter que sair da caixinha, pensar de maneiras difícil sair agora, né, pensar, e uma coisa muito grave, que é a condição mental de cada um. Porque, assim, imagine como é que esses professores, dentro das suas casas, estão planejando aula, esse processo de organização de tempo e espaço, de rotina, os próprios alunos, como você falou, da escola pública, que não têm acesso à internet, os que têm, às vezes, tem tanta gente em casa, não tem um espaço preservado para tudo. Então, a gente realmente vive um momento difícil. E o que eu acho que está sendo feito por muitos professores e deve ser feito é realmente ocupar o espaço. Eu acho que isso que é importante. A gente ocupar o espaço. Só ocupar o espaço, mas de maneira qualificada. E dentro dos recursos que são disponíveis e possíveis. Eu queria só trazer isso, porque foi uma discussão que surgiu aí esses últimos dias, está forte isso. Também pegam muitos alunos e também professores, colegas de outras escolas têm conversado bastante comigo sobre isso. E é assim eu estou tentando trazer algumas possibilidades aqui só para tentar fortalecer com essa ideia que você trouxe aí de apresentar as experiências de vários espaços que eu quis trazer a minha aqui nesse sentido. Então, assim, e o que você fala, eu penso que corrobora, está de acordo com o que eu estava falando a respeito do conteúdo das respostas desses professores. Inclusive, alertando que professores de uma mesma rede expressam sentimentos distintos, né? E aí, assim, existe na escola uma coordenação diferente em relação a outra coordenação de outra escola. Ou conduta. Isso. Ou conduta do professor mesmo. Isso vai diferenciar, né? Inclusive nesse contexto, que é um contexto muito estranho, novo, e que a gente espera que passe logo. Uma coisa que a gente precisa ter cuidado e estar atento, e aí ter cuidado e estar atento num contexto mais geral do debate que é político também, é o aproveitamento desta situação para os grandes conglomerados da educação, os barões da educação, como a gente chama, se aproveitar disso e intensificar o processo de esvaziamento e desvalorização do trabalho do professor via educação à distância. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ficar muito atento a respeito disso. Então, é o seguinte, essas ferramentas nós estamos utilizando em uma conjuntura específica. Óbvio que muitas dessas experiências nós podemos aproveitar posteriormente. Mas isso não significa que agora, né, de agora em diante, está decretado que as aulas serão dentro de casa, usando o WhatsApp, usando o Facebook, usando Instagram, usando o site da escola. Precisamos ter cuidado com isso. Bastante cuidado com isso. Ficar atento a respeito disso, né? E aí, deixa eu só o Antônio Nova, ele comenta isso, né? Oi? Ele fala isso. O Antônio Nova, ele fala isso. Cuidado para a gente não estar pensando em substituir a função do professor e a importância do professor como mediador do conhecimento, principalmente na escola básica, na educação básica, principalmente na educação básica. Mas vamos lá. Você ia fazer um comentário aí. Porque isso, inclusive, é algo, assim, é um ponto importante para a gente discutir uma coisa que eu até coloquei aqui, não como um ponto de desdobramento, mas de reflexão, e aí a gente pode desdobrar, mas a partir da participação dos colegas aqui, que diz respeito à ideia de aprendizagem. O que é que eu tenho observado, né? A gente fala muito do aprender. Inclusive, a ideia do aprender a aprender, do escola-novismo, ou da escola nova, muito do aprender. E a gente fala muito pouco do ensinar. Eu penso, né? Ou seja, aprendizagem falamos muito, mas falamos pouco sobre o ensino. O professor ensina. Qual o problema disso? O fato
desse elemento está muito... Eu penso que é isso, é uma hipótese. O fato desse elemento estar muito relacionado à centralidade do professor e vinculado ao aspecto muito criticado da pedagogia tradicional, né, da pedagogia cuja solução se deu pela perspectiva escola novista, então sai da centralidade o professor e entra a centralidade o aluno, ou o estudante. O aluno não gosta nem desse termo. O estudante, né? Aluno é um sujeito sem luz, e não é isso que a gente quer, e nem tampouco assim que a gente entende. Entra o estudante, e o professor fica meio que colocado como um facilitador das atividades. Então, é importante que a gente entenda, a gente não pode esquecer o aspecto importante do ensino e de quem é o papel desse aspecto, que é do professor. O professor ensina, né? Então, assim, o professor... Isso não significa dizer que o professor ele é o absoluto, ele detém a verdade, até porque a verdade ela é histórica. Ele é... Não é isso que... Quando a gente fala o professor ensina, a gente não quer recuperar tudo da pedagogia tradicional. O problema, no meu entendimento, é que, em função da crítica que se fez, muito forte e necessária, à pedagogia tradicional, jogou-se fora o bebê junto com a água do banho. Foi tudo. Então foi professor, foi conteúdo. Não, conteúdo agora quem traz é o aluno. Quem traz é o estudante. Espera aí. Existem conteúdos, existem conhecimentos que a humanidade acumulou historicamente e que nós precisamos trabalhar e que nós precisamos tratar. Então, o professor ensina sim, e deve ensinar bem, inclusive com a colaboração dos estudantes, inclusive com a colaboração dos meios, das técnicas e das tecnologias, né? Então, a gente precisa também aproveitar esse momento para chamar as falas essa perspectiva, né? E tornar isso, ressaltar isso, né? O professor ensina. Para isso, ele precisa ser bem informado, ele precisa ter condições permanentes de estudo, de reflexão, de fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Para nós fazer isso, o que nós estamos fazendo aqui, todos nós precisamos do quê? De tempo. Como é que a gente tem tempo se a gente fica o dia todo, a manhã toda, a tarde toda na escola e depois precisa complementar a nossa renda fazendo outras coisas? Que momento é que eu vou parar, pensar, refletir, estudar, inclusive sobre as contradições que emergiram no momento da minha aula? No momento em que eu estava ensinando, aconteceu alguma coisa que não estava prevista e que eu preciso retomar aquilo posteriormente de uma maneira mais qualitativa. Como é que eu vou fazer isso? Se eu não tenho tempo de recorrer aos livros, recorrer às pesquisas, aos estudos já feitos, a exemplos anteriores, alguma coisa que tenha acontecido muito parecida e que pode me ajudar a sistematizar o meu trabalho na próxima aula. Eu preciso de tempo para fazer isso, né? Então, e o professor precisa ser bem formado, tá? O que eu estava falando, né, também é a respeito de algumas constatações que foram feitas na pesquisa do Jaderson, ou do Jaderson não, da pesquisa de Maicon. Do Maicon. Né? É a respeito do que foi observado sobre as condutas dos professores, né, nas escolas. E aí, aqui não é nenhuma culpabilização de professor nenhum, é apenas uma compreensão a respeito dos elementos que foram encontrados em uma determinada investigação. Então, eu tinha falado sobre a fragilidade da ordem conceitual quanto à área de conhecimento, né? Eu lembro quando
a gente fala sobre isso aqui, a fragilidade quanto aos objetivos a empreender no projeto de escolarização de crianças e jovens, e principalmente a dificuldade de organizar o trabalho pedagógico de forma a tratar a educação física, olha o que a gente estava falando, né? Como uma disciplina na qual se ensina e não apenas se treina. Eu, quando fui professor da disciplina de estágio, na época em que estágio era a última disciplina, e não como está agora, a gente fazia um levantamento do conhecimento dos estudantes sobre as abordagens pedagógicas do campo da educação física. Né? Diz assim, qual as abordagens pedagógicas do campo da educação física e qual é a que melhor você se identifica? Sempre era a construtivista. Construtivista aparecia como a abordagem que o estudante que estava saindo, isso é importante, estava se formando, se identificava. Aí, pergunta posterior, fale sobre o construtivismo e sistematize, organize um planejamento com base no construtivismo. Não saía. Por quê? Ele ouvia falar, ele lia sobre, mas ele não conhecia. Isso é culpa dele? Não. E aqui não é problema de culpa. É um processo de formação. Quantos de nós saímos da universidade sabendo minimamente os elementos fundamentais das diferentes abordagens do campo da educação física? Quantos? Pouquíssimos. Né? Então eu penso que a educação física ela precisa enfrentar isso. Também, tem muita coisa, mas isso, a gente está falando de educação física escolar, a gente precisa enfrentar isso. Né? Ó, eu estou aqui, eu até separei aqui, o livro da nossa colega, Carla Borges, né? Educação Física no Semiárido em Foco. Quantos de nós, professores, colega da professora Carla, a gente leu esse livro dela? Aqui são relatos de experiências de alunos que passaram... No semiárido. Né? O professor ele precisa ter uma noção de alguma coisa. O livro Didática da Educação Física 2, Didática da Educação Física 3, do Helenor Cunha, do pessoal da Crítica Emancipatória. Quanto de nós tem conhecimento a respeito desse livro? Leitura. Quanto de nós acumulamos um debate a respeito disso? Nós da Educação Física. Coletivo de autores. Desde 1992, essa obra está na praça. Você vai nas escolas, pergunta aos professores a respeito desta obra, poucos conhecem. Então, e aqui tem outros. Então, é nesse sentido que quando eu digo assim, professor é profissão de quem estuda, nós precisamos ficar muito atentos à nossa área. Se você trabalha com treinamento esportivo, você tem que se dedicar ao estudo das diferentes escolas do treinamento esportivo. E, estudando as diferentes escolas do treinamento esportivo, você vai se identificar com uma delas. O que é que vai acontecer? Bem, você vai trabalhar com base naquela escola que, diante do seu estudo, você se identificou. Mas como é que você se identifica com aquilo que você não conhece? Não se identifica. Então, eu penso que a gente precisa... Ou apenas reproduz, né? Reproduz, que é o ou pior. Apenas... A gente não sabe o que é pior, na verdade. Apenas vai e reproduz. Quando não, reproduz a nossa experiência como quando fomos atletas. Né? No meu caso, isso foi no século passado. Né? No seu também. Né? Então, veja, a gente precisa acumular isso. Conhecimento, porque é com esse conhecimento que nós vamos fazer um debate franco, nós vamos fazer um debate fraterno, nós vamos fazer um debate amplo e profundo. Né? Discutir a escola, discutir a estrutura que tem a escola. A gente fala de educação física de qualidade,
a gente fala da responsabilidade do professor nas aulas de educação física, mas qual é a escola que esse professor tem? Como é que está a escola estruturalmente falando, fisicamente falando? Está como? Né? Então, veja, é uma série de elementos que coloca para a gente desafios dos mesmos colegas lá da década de 40, do século passado, da década de 60, 80, 90, tiveram. Só que eles fizeram, digamos assim, o dever de casa. Eles discutiram, eles debateram, eles brigaram, eles lutaram em favor daquilo que eles acreditavam. O que é que nós estamos fazendo? Né? Parece, sabe o que é que parece para mim? É que nós estamos discutindo e debatendo com a gente mesmo. Então, assim, nós tínhamos um grande debate, né? Aí, nesse debate, a gente foi definindo as abordagens, as suas perspectivas epistemológicas, fomos amadurecendo nessas perspectivas epistemológicas, e aí a gente foi criando grupos e ficamos nos grupos. E aí o pessoal do construtivismo não quer discutir ou não vai discutir com o desenvolvimentismo, ou com o pessoal da aptidão física, ou com a crítica emancipatória, e vice-versa. Nós precisamos fazer uma vez, Jaderson, não sei se você está lembrado, você fez assim, como é que se dá uma aula, você fez essa pergunta, como é que se dá uma aula na perspectiva crítico-superadora? Essa pergunta sua me fez me debruçar. Ó, Michael está entrando aqui. Me permita dizer a Michael que ele foi citado, tá, Michael? Ó, o artigo que escreveu, ó, nesse livro, eu falei sobre ele, viu? Grande abraço. Depois ele vai passar o direito de citação, viu, Michael? A conta para pagar aí. Eu tava falando o quê? Acabei esquecendo. Você estava falando da minha pergunta, que eu não lembrava. Sim, a sua pergunta me fez me debruçar sobre uma coisa que até hoje eu estou escrevendo, desenvolvendo. Comecei até para você ver a dimensão da resposta. Estou dialogando com uma professora de matemática para tentar responder a uma pergunta que eu elaborei a partir da sua pergunta. Minha pergunta é o seguinte: o que é uma bola? Olha que pergunta. O que é uma bola? E eu estou tentando responder essa pergunta. Agora, eu quero responder essa pergunta fundamentado dentro de uma teoria do conhecimento, de uma pedagogia e de uma psicologia, ou seja, de elementos que fundamentam ou deveria fundamentar a intervenção do professor na escola. Então, eu quero responder essa pergunta, o que é uma bola, em uma perspectiva da abordagem crítico-superadora, da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. Né? Então, aí, quem está me ouvindo vai dizer assim, a resposta é tão simples, o que é uma bola, né? Mas não é simples. Né? Não é simples. Então, qual é o problema? Aí eu preciso ensinar. Qual é o problema de eu chegar para uma turma de educação física, pegar uma bola, vamos lá, uma bola de basquete, chegar para a turma e perguntar, o que é uma bola? Que bola é essa? Aí a turma vai me responder, se conhecer, né? De basquete. Aí eu pego uma bola de ping-pong. O que é isso? Aí o pessoal vai dizer, uma bola de ping-pong. Aí eu posso dizer, peraí, isso aqui é uma bola, isso aqui também é uma bola, coisas tão diferentes, de tamanhos distintos. Então, veja, para eu desenvolver uma aula dessa, eu vou precisar de mais de uma aula, eu vou precisar possivelmente de uma unidade, e eu vou precisar de conhecimento. Porque, inclusive, eu não sei qual é a resposta que vai vir da minha turma. Da minha turma.
Né? Pode ser até assim, professor, isso é uma bola, o senhor tá louco, manda hospitalizar, ó, chama aí o SAMU, interna o professor. Né? Mas eu preciso de conhecimento. Né? É uma esfera? O que é uma esfera? Né? Então, por exemplo, eu não sabia, mas a bola atualmente, a bola oficial hoje de futebol, é a única esfera que pode se transformar em uma outra dimensão, que eu não estou lembrando aqui o nome, a colega de matemática que me falou, numa outra dimensão geométrica. A única esfera que pode se transformar em uma dada dimensão geométrica é a bola atual de futebol por causa dos seus hexagramas, né? A sua forma, a forma que ela tem. Então, veja, é disso que eu estou tratando quando eu penso em educação física escolar. Nós temos várias possibilidades de organização didático-pedagógica do esporte, do jogo, da dança, da capoeira. Agora, como é que a gente vai organizar isso? Então, para organizar isso, eu preciso de conhecimentos. E conhecimentos outros. Você estava falando aí da obesidade, de uma colega sua. Muitos trabalham a obesidade única e exclusivamente no seu aspecto biológico. E nós sabemos que a obesidade tem muito do aspecto histórico, social, antropológico. Né? Existem comunidades, por exemplo, em que as pessoas gordas, obesas, elas são festejadas. Nós temos um produto, na década de 40, existe um produto chamado Vikelp, que era um produto para aumentar o peso das pessoas. Década de 40 do século XX. Então, veja como esses elementos são elementos historicamente determinados. Então, para o professor perceber isso, ouvir isso, compreender isso, ele precisa de tempo para poder ficar elaborando isso. Porque tem determinados momentos, não sei se isso acontece com você, acontece comigo, tem determinados momentos que a coisa chega quando você menos espera. Às vezes você está estudando, está lendo, está tentando elaborar alguma coisa, o negócio não sai. Aí você sai, vai assistir um filme, ou vai ver alguma coisa, vai tomar um café, aí, ó, eureka. Negócio, né? Bate na sua... Olha isso aqui. E aí você... Mas por quê? Porque você está trabalhando na sua consciência esses elementos. Senão não chega também. Não vai chegar espontaneamente. Vai chegar porque você está ali, ó. Está mexendo. Né? Quando a gente faz uma pesquisa, que a gente está mexendo no objeto, às vezes dormindo a gente sonha com o objeto. Às vezes a gente acorda, sonhou uma coisa legal, aí acorda, ou você escreve naquela hora o que você sonhou, ou você, se deixar para outro dia, você não lembra mais. Então, porque você está mexendo, você está... Então, o professor, ele tem que ter essa condição de continuamente estar mexendo com o seu objeto. Né? Ou seja, a forma como ele ensina, procurar compreender como é que o aluno aprende, coisa que a gente também patina muito. Como é que o aluno aprende? Né? Então, tem muita coisa que a gente precisa dar conta nesse processo de formação, né, do professor para atuar na educação física escolar. E isso é de todos os professores. Né? Mas a gente está falando de educação física, por isso minha ênfase na educação física. Então, é isso. Não, perfeito. E, inclusive, essa questão do corpo, né? Tem um livro da Maria Cecília, do Corpo Objeto ao Sujeito Histórico, que eu gosto muito, capítulo 1 ali, eu trabalho até com os meninos, e ela vai falar desses corpos, né? Dos corpos situados. E quando você fala da questão da necessidade do professor poder estar se qualificando, né, de maneira permanente, para a gente poder, inclusive, não ficar com aquela lanterna do ombro apenas para experiências anteriores. A necessidade da lanterna apontar para frente também. A gente trazer novas perspectivas lá, e, inclusive, iluminar lá. E, inclusive, esse é um ponto, né? A questão de como o aluno aprende, do que a gente realmente, efetivamente, tem que ensinar.
E aí eu estava ouvindo as lives, principalmente aí me chamou a atenção do João Batista e do Alcides Scaglia, meio que num bate-papo assim também como o nosso aqui, e eles trouxeram um sentido, assim, o debate do Alcides era sobre o jogo, né? O João Batista estava em outro ponto, mas a discussão também sobre o jogo. Ele falou, gente, o problema central é o princípio, é o ponto de partida. Qual é o nosso princípio, né? O que a gente tem contra o princípio? Porque há esse movimento que a gente muitas vezes foge. Às vezes para não ter o debate, às vezes para não ter o trabalho, às vezes porque não tem a condição, sei lá, cada um vai ter seu motivo. E às vezes a gente foge de discutir os princípios. Bom, por que a educação física está na escola? Qual é o princípio, o objetivo central? O que a gente realmente pode contribuir nesse processo, nesse espaço? E aí a gente às vezes foge dessa discussão e aí faz uma formação de forma ligeira, né? Agileirada, e quando chega lá dentro do processo de materialização, naquilo quando tem que repercutir, né? Quando você vai professor realmente, e aí você entra nessa problemática de não ter o tempo, ainda piora mais ainda. Porque aí você agora tem uma realidade objetiva, entra na correria do dia a dia, a base de repente de formação ela não foi muito bem sustentada, alicerçada, e aí você começa só apenas a reproduzir ou mil e um jogos de fulano, e aí você começa a entrar no automatismo ali inconscientemente e não consegue, inclusive, fazer relações, conexões, e isso realmente concordo contigo, exige tempo, cuidado, porque você, nesse processo de ensino, vai ter todo estar desafiado, e quando você fala que assim, ó, surgiu de uma maneira, é porque você está lidando com o tema, você está lendo outras coisas, você está assistindo a televisão, fazendo relações, aí de uma hora para outra você realmente consegue descobrir, por exemplo, como é que eu posso apresentar a melhor resposta na minha aula no ano seguinte, ou estruturar melhor a aula no ano seguinte, para me fazer melhor ser entendido pelo meu aluno. E a gente não respeita isso, infelizmente, no Brasil. Nós não respeitamos essa necessidade do professor ter esse tempo para essa produção. E aí a gente fica nessa loucura. E aí o risco do que a gente está discutindo hoje aqui também, que surgiu aí como debate central, a discussão da tecnologia. Porque aí vem o risco de a gente, em vez de potencializar isso que a gente está fazendo a crítica, de melhorar isso, a gente potencializar os defeitos, os problemas. E o professor entrar num momento de, sabe, muita coisa, muita informação, produzir aula, aula digital, aula videoaula, e aí começar a se achar, né, achar que o professor ele é sujeito que pode ser descartado. Né? E deixa eu só fazer um comentário aqui. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu queria... Diga. Pode falar. Não, só para concluir aqui. Eu vou voltar para você ficar à vontade. Tá. Ó, eu vi na internet, peguei na internet, né? Alguma coisa que passando no Instagram, aquela coisa que eu não sei de onde foi aqui, mas um cardzinho. Não é curioso que nas 3 disciplinas curriculares menos valorizadas e com menos horas letivas, a arte, a música e a educação física sejam agora a melhor forma de manter um certo equilíbrio, saúde mental, física da nossa sociedade. E aí vem a discussão de que nós estamos dando valor em o que estamos pregando nas escolas, né? E aí a volta da discussão da educação bancária. E a gente vai ter que discutir isso também, mas não vai caber nessa live. Mas a gente tem que discutir, a educação física está nesse contexto. Você ouviu ou não? Som. Está me ouvindo? Não ouviu? Não, eu ouvi até uma certa parte, mas não estou te ouvindo agora. Estou fazendo leitura labial. Conseguiu ouvir? E o pessoal está me ouvindo ou não? Deixa eu responder até onde eu entendi. Veja, vá. Eu penso que está havendo, já há um bom tempo, um rebaixamento da formação do professor. O professor, ele é uma figura central, fundamental, essencial para o desenvolvimento cada vez mais complexo do nível de consciência. Quanto melhor esse professor ele está formado, mais possibilidades, melhores possibilidades ele tem de fazer isso. Então eu tenho que rebaixar. Veja, o capital, ele sempre se guiou no fio da navalha em função de 2 elementos. Primeiro elemento, eu não posso educar muito o sujeito. Porque se eu educar muito, esse sujeito ele vai compreender esses mecanismos
ideológicos, de alienação do próprio capital, que o capital exige para poder manipular o sujeito. E eu também não posso educar pouco, porque se eu educar pouco, eu acabo não podendo utilizar a mão de obra desse indivíduo. Então eu fico nessa linha tênue aí. Tá? Então o rebaixamento da formação do professor, por isso que anteriormente eu falei do termo de desvalorização e esvaziamento do trabalho do professor, é um projeto de sociedade neoliberal. Porque é que, nesse exato momento do governo Jair Bolsonaro, há uma completa negação do conhecimento científico. Qual é a intencionalidade do governo de negar cientificamente as coisas? Eu nunca, nos meus maiores devaneios, ia imaginar que em pleno século XXI eu ia estar discutindo se a Terra é plana ou não é plana. Então a ideia do globalismo, do negacionismo, sabe? Quer dizer, só uma pessoa com um nível muito baixo de desenvolvimento da sua consciência é capaz de embarcar nessa lógica, nesse discurso. É muito complicado. Então, esse rebaixamento, essa desvalorização, esse esvaziamento é um projeto político. É um projeto político. Se nós quisermos uma sociedade emancipada, nós precisamos emancipar os sujeitos. A questão é que tipo de emancipação nós queremos. Então, a ideia de emancipação é apenas dar direito ao indivíduo votar. A própria ideia de democracia, ela precisa ser questionada. Que democracia é essa que permitiu acontecer o que aconteceu pela enésima vez no país? Que tipo de democracia é essa? Porque em outros momentos históricos, vivendo o que a gente podia chamar de democracia, aconteceu a mesma coisa. Então a gente também precisa pensar que democracia é essa que nós queremos. É apenas uma democracia eletiva, né? Que a gente vai lá, elege o fulano, ciclano e beltrano e ponto, fica esperando o que é que vai acontecer. Então a gente precisa aproveitar esses momentos para estar pensando uma série de coisas. E a educação física precisa discutir isso. Porque a depender do modelo de democracia que nós queremos, isso vai impactar no modelo de aula que nós precisamos organizar. Isso vai impactar no modelo de aula que eu quero. É uma sociedade emancipada? É uma emancipação humana? Então eu preciso organizar minha aula de uma maneira distinta, diferente. Não posso ficar repetindo essas coisas que estão aí, no meu entendimento. Tá? É isso que eu penso que a gente precisa aprofundar. Já passou da hora. Nós precisamos atualizar os debates, as discussões. Parece que assim, olha, pronto, já discutimos, já debatemos, já organizamos aí a educação física, já. Pronto, beleza. Cada um faz o que quer e bem entende agora, dentro dos seus grupos específicos. A ciência não avança assim. A ciência avança com debate. Sabe por quê? Porque a ciência avança quando a gente faz pergunta, quando a gente questiona. E é justamente no debate que os questionamentos vão aparecer, as contradições vão emergir. E a gente vai procurar avançar com conhecimento científico e não com negacionismo, com terraplanismo, com achar que o que está acontecendo no país é uma gripezinha, um resfriadinho. Entendeu? Então, assim, nós estamos vivendo um momento, um ponto, Jaderson, e colegas que estão nos ouvindo aqui, um ponto. Eu dizia isso nas minhas aulas de filosofia já há um bom tempo atrás. E agora, mais do que nunca, a gente está num ponto de virada. Agora, o que virá daí vai depender muito do que nós fizermos no contexto dessa correlação de forças, da luta que existe entre classes e frações de classe. É por aí. Meu entendimento vai nessa linha.
E a minha bateria do meu celular está em 15%. Então, só para A gente... só para Eu vou avisar. testar o áudio. Eu não estou te Testando ouvindo o áudio ainda, contigo. mas estou lendo seu lábio. Vá. Você vai fazer as considerações finais. E Vou agradecer a fazer todo as minhas mundo. considerações finais. Beleza? Beleza. Vamos lá. Eu sou um bom leitor. Mas antes eu queria agradecer a X na Loli, eu acho, X na Loli, Rafael Murilo, Maciel Ribeiro. Quando você caiu, eu fui lá no meu Instagram, eles se inscreveram aí no meu Instagram, obrigado. Né? Agradecer a você, Jaderson, parabenizar mais uma vez o projeto, certo? Estou à disposição, se alguma coisa aí saiu, sei lá, precisando aprofundar um pouco mais, estou à disposição. Mandar um abraço para todos os ex-estudantes, que eu tive a satisfação e aprendi muito com todos que estão aqui, passaram por aqui. Mandar um grande abraço para eles, tá? Dizer que eu estou à disposição de vocês. Tem um Instagram aí, tem, enfim, formas da gente entrar em contato, dialogar, avançar nas discussões. A educação física, a educação de uma maneira geral e a educação física de uma maneira específica está precisando muito disso. Sabe? De reflexão, de debate, de discussão. A gente precisa fazer mais isso, mais vezes. Então, um grande abraço para você, Jaderson. Um abraço para as pessoas que estão até aí. Valeu. Como o professor Jaderson disse, está disponível, né? Na plataforma. Então, eu vou assistir de novo para ouvir as barbaridades. Mas é isso, obrigadão mesmo, obrigado Delci, que apareceu aí de novo, Eduardo Macedo, Natália, Vitória apareceu aí, obrigado para todo mundo aí, Neto Guerra. Grande abraço, Jaderson. Pessoal, estamos concluindo nosso evento Conhecimento Solidário aqui, e vamos a palestra da tarde. Agradecer ao professor Wellington Araújo pela participação. Daqui às 19 horas, né, teremos o Bruno Pivetti aí falando sobre periodização tática e sua contribuição ao futebol brasileiro. Muito obrigado, professor Wellington. Muito obrigado pelas suas contribuições. E a gente se encontra em breve. Pessoal que participou da live, muito obrigado. O professor Wellington falou da contribuição. Acesse o site do PEAC, peacufs.com.br. Lá está explicando tudo direitinho para vocês. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Um abraço.